Você conhece muitas histórias da tradição judaico-cristã, mas se eu te disser que algumas dessas histórias não são bem como nos contaram, você acreditaria? Olá, você está no canal Espectros 1943. Eu sou Hélio Pires, vem comigo que eu vou te contar mais uma história. Mas antes eu quero te pedir uma coisa. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho para receber novas notificações. Quem foi Lilith? Foi a primeira esposa de Adão? Será que realmente Adão teve outra esposa antes de Eva, como conhecemos na Bíblia Sagrada? Alguns vestígios na Bíblia, alguns pergaminhos babilônicos e até mesmo algumas partes da tradição hebraica sugerem que existiu uma mulher antes de Eva, não tão submissa a Adão, que pode ter sido apagada da tradição judaica cristã, da história como a conhecemos hoje. No livro de Gênesis da Bíblia Sagrada, que também faz parte do Torá, que é o livro sagrado do judaísmo, menciona que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Já no capítulo seguinte, apenas Adão é citado. Se formos parar para analisar, existe uma inconsistência nessa cronologia, porque onde foi parar a primeira mulher que é citada no livro de Gênesis e no Torá? Os textos que compõem a coleção de escritos chamadas de Talmud, um deles se chama o Alfabeto de Ben Sirá. Segundo esse texto, faz menção de que Deus criou o homem e a mulher à sua semelhança e Lilith e Adão foram criados ao mesmo tempo também do pó. Porém, Lilith rebelou-se contra Adão por não aceitar ser tomada como inferior e deitar sob Adão. Então, Lilith, revoltada com a situação, decidiu abandonar o jardim do Éden. O que isso, nos textos religiosos, pode se tornar um problema tanto para o judaísmo como para o cristianismo. Por serem religiões patriarcais e ao longo da história, colocado o homem como figura superior que sabe a distinção entre o bem e o mal. Outra situação dentro da Bíblia que pode ser entendida como se houvesse ou tivesse havido outra mulher antes de Eva é o segundo capítulo do livro de Gênesis, onde, ao criar Eva, Deus cita que criaria uma mulher idônea para Adão, sugerindo que a primeira criação poderia não ter sido tão idônea como Deus próprio imaginava. Em algumas edições da Bíblia,
Essa teoria pode ser reforçada por algumas falas de Adão, como por exemplo a frase "esta sim é osso dos meus ossos", inclusive sugerindo que Eva foi criada, como todos sabemos, de uma costela de Adão. Alguns historiadores acreditam que as menções a Lilith são muito antigas, já dentro da demonologia ciméria, que datam de volta do terceiro milênio antes de Cristo. Porém, o registro mais antigo que se tem são gravuras e amuleto de Arslan Tash. Que são relíquias datadas dos séculos 6 e 7 a.C., na época que os hebreus foram exilados na Babilônia. Então, os patriarcas hebreus passaram a negar a história de Lilith a partir do momento que os babilônicos começaram a adorá-la como a deusa da fertilidade. Ou seja, os hebreus buscaram retirá-la da história do Gênesis e da criação do mundo por acreditar que os babilônicos não eram pessoas que pudessem ter a dignidade de adorar qualquer personalidade criada por Deus. Então, os hebreus decidiram demonizá-la, ou seja, Lilith não fazia mais parte da criação divina, como ser de luz, como ser perfeito, e sim um ser imperfeito, digno de ser chamado de demônio. O profeta Isaías também cita Lilith. Eu não sei se você sabe, mas o profeta Isaías também tem seus textos reconhecidos dentro do Torá, que, como eu disse anteriormente, são os textos sagrados do judaísmo. Porém, ao longo de diversas traduções, o nome Lilith foi sendo reduzido, foi sendo apagado, foi sendo retirado, até virar uma menção à coruja ou animais noturnos. Podemos encontrar o nome Lilith apenas nos escritos mais antigos do Antigo Hebraico. Em Isaías 34, o profeta menciona que Deus, com sua ira, destruirá a Babilônia, e Lilith, então, achará o seu lugar de repouso. Portanto, isso significa que Isaías, o grande profeta bíblico, conhecia a história de Lilith. No século XVI, no Concílio de Trento, foi então decidido extinguir o nome Lilith de dentro da Bíblia. Desaparecendo completamente da tradição católica. É óbvio que tudo isso que eu te disse são apenas menções
são ilações, são histórias. Óbvio que você também encontrará várias explicações sobre essa situação. Há quem diga que o primeiro capítulo do Gênesis era uma menção geral, ou seja, apenas um compêndio do que estava acontecendo, e os detalhes começaram a ser definidos a partir do segundo capítulo, ou seja, o homem e a mulher criado à semelhança de Deus pode ter sido entrado em detalhes já no segundo capítulo. A única menção que temos de fato de que Lilith possa ter existido é o alfabeto de Ben Sirá, que também pode ser interpretado como apenas um texto satírico com relação à existência da humanidade. Há situações também onde contestam-se argumentos das civilizações pré-cristãs, que tinham absolutamente tudo como exagero. Outros dizem também que os amuletos de Darsh Aslan sejam falsificações ou algo introduzido para induzir as pessoas a pensarem aquilo que determinado grupo de pessoas desejava. Independente se você acredita nessas histórias ou não, elas são interessantes ou para você reforçar a sua fé, ou para você ter um pouquinho mais de amplitude sobre o que você pensa sobre as histórias bíblicas, sem afetar a sua fé. E você acredita no quê?